Olá, família Marques. Tudo bem com vocês? Hoje vamos relembrar um caso e atualizar. Um caso que chocou o Brasil, várias partes do mundo. Vamos relembrar dia 16 de março de 2022. Lara Maria sai de casa por volta de meio-dia, vai a uma mercearia pertinho da sua casa, por volta de 500 metros. Sempre ia lá, comprar refrigerante, comprar balas, pequenas coisas para a mãe. Nesse dia, a mãe, Ana, pede que a filha vá comprar um refrigerante. Vai lá, filha. Vai lá, mas não demora. Clara sai de casa. Passam-se pouco mais de 15 minutos. Ana, então, estranha. Fala: não é possível, ela está demorando. Luana sai de casa. Vai ao encontro da filha. Faz o mesmo trajeto. Sobe uma pequena ladeira. Quando vira a esquina e não vê a filha, não vê Lara, o desespero já toma conta de Luana. Ela retorna para casa imediatamente, já aos prantos, já sabendo que aconteceu alguma coisa, porque sua filha nunca sairia do trajeto. Ela iria na mercearia e voltaria para casa. Avisa as irmãs, começam-se as buscas. Começa a busca pela redondeza. Dia 16 de março, Luana sai por todos os cantos Campo Limpo Paulista. Vai na cidade, no bairro ali, procurando sua filha. 16 de março, ela não encontra. No dia 17 de março, continuam as buscas. Fazem um boletim de ocorrência. Não encontram também a Lara. Dia 18 de março, desespero só aumentando. Luana, seu marido, suas filhas procurando Lara. Ninguém sabe do paradeiro. Dia 19 de março, vem a pior notícia que uma mãe pode receber. Encontraram Lara. Encontraram Lara em vida. Uma cena lamentável. Uma cena que nenhuma mãe deveria passar. Mas Luana é forte. E sabia que, mesmo perdendo sua filha, agora ela teria que ser mais forte das suas outras duas filhas e para buscar justiça por Lara. Vamos receber agora aqui a Luana. Luana, como vai? Boa tarde, Boa Marconde. tarde. Eu sempre fico meio sem jeito de falar boa tarde, porque eu sei que a tarde para você nunca é boa. Fico. É bastante complicado, né? Nós estamos agora já com 8 meses e 19 dias de luta, de muita dor, de muita tristeza, muita agonia. E como você relembrou o pessoal, a minha filha saiu de casa no dia 16 de março, uma criança muito feliz, uma criança inteligente, cheia de saúde, cheia de vida. Infelizmente, ela saiu dia 16 de março para nunca mais voltar. E a luta hoje, ela é muito maior do que lá no início, né, Marcos? Porque os dias vão se passando, os meses vão adentrando, e infelizmente você não ter uma resposta em relação aos culpados, ao culpado, né, aos culpados do crime é bastante doloroso, mas como você mesmo acabou de lembrar, o pessoal, eu tenho as minhas duas filhas, a Isabelle e a Yasmin, meu esposo, e a mim mesma, e mesmo doendo, rasgando, dilacerada, essa é uma luta que hoje ela fala muito mais por si só, né? Porque a minha dor ela precisa continuar sendo abafada, continuar sendo adormecida, porque na verdade são 8 meses e 19 dias que eu ainda não consegui viver o luto, né?
Luana, você pode, eu sei que é muito complicado que você fale disso, mas é necessário para que o pessoal entenda o que aconteceu no dia 16 de março. Se você puder Sim, contar para a gente, eu sei que é complicado, mas eu te peço essa força para poder contar. sim, não precisa se preocupar, Marconde, porque eu já falei para as pessoas e eu não vou me cansar de dizer, se eu tiver que repetir a tragédia por milhões de vezes para milhares de pessoas, eu vou repetir, porque é uma coisa que dói muito, mas essa, infelizmente, é a dura realidade da minha vida hoje. No dia 16 de março, a minha filha acordou, foi para a escola normalmente, como ia todos os dias, foi à escola. Quando foi por volta da 12:18, ela chegou em casa. No dia 16 de março estava bastante calor, bastante quente. A Lara chegou, ela foi em direção às panelas. Eu tinha acabado de fazer almoço, estava só esperando ela chegar da escola, eu e as irmãs dela para almoçarmos juntas. A Lara foi até a panela de comida, tirou um pedaço de carne, falou para mim que estava com fome e me perguntou: mãe, tem refrigerante? E eu falei: não, Lara, o refrigerante acabou. E como todos os outros dias, que era praticamente uma rotina da Lara, ir até esse mercadinho comprar o refrigerante, ela me pediu o dinheiro, eu dei o dinheiro para ela e ela trocou de roupa, estava com a roupa mais de frio da escola, trocou de roupa, colocou uma blusinha, uma camisetinha, um shortinhos, um chinelinho de dedo e subiu para o mercado. Saiu de casa 12:29. Quando foi 12:47, eu senti a falta dela porque ela ia e voltava muito rápido desse mercado. E, infelizmente, nesse dia eu senti a falta dela e eu fui. Falei para as minhas filhas: olha, Isabela e Yasmin, eu vou atrás da Lara porque ela está demorando, ela não costuma demorar. E a hora que eu saí de casa, que eu subia a ladeira, de frente à esquina, assim, onde ela já estaria ali apontando para de frente comigo, eu subi ali, quando terminei de subir aquela ladeira ali, eu já comecei a passar bastante mal, uma sensação como se a minha pressão tivesse caído, um mau pressentimento muito ruim, e eu resolvi, em vez de continuar, ir até o mercado, descer para minha casa, porque no momento eu pensei, eu vou desmaiar aqui na rua. E aí eu corri, pedi para as minhas duas filhas, para a Isabela e para a Yasmin: meninas, a mãe está passando mal, eu não encontrei a Lara, e vai até o mercado, pergunta lá no mercado se ela tá lá, vê se ela está lá dentro do mercado, vê se ela entrou no mercado, e assim foi feito. As minhas filhas saíram de casa, a Yasmin, a minha filha do meio, que teve o primeiro contato com a Suzana, dona do mercado, e chegando ali naquele mercado, Suzana relatou para minha filha, para Yasmin, que a Lara havia sim ido até o mercado, que ela tinha entrado, que ela tinha comprado um refrigerante, que ela teria comprado R$ 1 de balas, e que a Suzana ficou olhando a Lara voltar até ela dobrar a esquina, e ela não viu mais, porque nesse momento ela relatou que enquanto a Lara dobrou a esquina, veio um homem de carro, parou em frente ao mercadinho, e aí ela entrou com esse cliente e foi atendê-lo e não ficou vendo mais a Lara. E, infelizmente, Marcondes, foi dia 16, o dia da maior agonia, aí passou o dia 17, e aquele desespero, aquela procura, os vizinhos se mobilizaram todos, era 20 pessoas para um lado, 20 para outro, 30 pessoas para um lado, foram espalhados fotos, cartazes com a foto da Lara, em toda a cidade de Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Botujuru, aonde as imediações, aonde as pessoas ali, conhecidos e também muitos não conhecidos, que se mobilizaram, se sensibilizaram com a minha dor, com a dor da nossa família, e nesses dias de busca, na região, no bairro, próximo do mercado, próximo à minha casa, não havia ninguém que tinha visto nada, ninguém falava nada, ninguém viu nada, e infelizmente, no dia 19 de março, aos 12:29, eu recebi uma ligação de uma mulher falando que haviam encontrado um corpo de uma menina, mas ela não tinha como me afirmar se era minha filha, porque a fala dela foi que o rosto estava irreconhecível. E nessa ligação eu perguntei para ela qual eram as vestes dessa menina,
e ela relatou que ela estava com uma blusinha rosa, com vermelho, um shortinho cinza e um chinelinho de dedos. E ali foi uma das piores notícias das nossas vidas, que o corpo havia sido encontrado. Até então, na hora que eu recebi a notícia, a dor é tanta, você está tão adormecido, foram 3 dias e 4 noites de desaparecimento, e nesses 3 dias e 4 noites, eu não dormi, eu não comi, eu não deitei um minuto. No dia que o corpo foi encontrado, a hora que o corpo foi encontrado, eu já estava num estado, assim, eu posso dizer até assim, da cabeça, do cansaço físico, no auge da exaustão. Cheguei a ir até o local onde o corpo foi encontrado, mas lá no local eu pedi para os policiais que eu não gostaria de vê-la daquela forma que tinham me relatado, porque você, você tem uma filha cheia de saúde, inteligente, saiu da sua casa sorrindo, brincando, e de repente, depois de 3 dias, você ter que ver ali. E eu até tentei no dia, Marconde, descer até o local onde estava o corpo. De longe eu só vi a solinha do pé da minha filha e eu não tive forças para ir até o local. Enfim, foram esses os 4 primeiros dias de desespero, de agonia, que hoje se transforma em 8 meses e 19 dias do desespero. Luana, um fato muito importante, tem que falar, até por conta da investigação, porque nunca fechou esse ponto, é que Sim, você, no dia do desaparecimento da Lara, você dá uma certa quantia em dinheiro para ela. E ela sim. chega no mercado e compra refrigerante e compra essas balas. Só que a moça, Marconde, ela fala que seriam balas de café, balas que essas sua filha não gostava. Dinheiro esse que ela fala que não bate com a quantia que você deu. E também com a fala dela, que viu a Lara dobrar a esquina, coisa essa que também não aconteceu por conta das câmeras de segurança que vimos que a Lara foi raptada por volta de 35 a 50 metros mais próxima do mercado. sim. Existem algumas divergências nas falas da dona do mercado, de Suzana, desde o início. Como eu já disse em outras entrevistas, eu não estou aqui para acusar, porque não é o meu papel nem de acusar, nem de investigar, mas eu, como mãe, eu ouço, desde o do primeiro dia do sumiço da minha filha, muitas divergências nas falas de Suzana, dona do mercado. Os primeiros relatos dela, ela relata que a Lara chegou ao mercado com R$ 15, com valor de R$ 15 em mãos, uma nota de 10 e uma nota de 5. A minha filha saiu de casa com uma nota de R$ 10 e uma moeda de R$ 1. Eu dei R$ 11 para minha filha. E a Suzana relata que ao chegar nesse mercado, a Lara adentra esse mercado e compra um refrigerante e também compra R$ 1 de balas de café, sendo que a Lara, dentro de casa, ela não tomava nem café com leite. A Lara nunca gostou de café, e ela relata que a Lara comprou R$ 1 de bala de café. E também nas entrevistas dos primeiros dias, Suzana relatava para todo mundo ouvir, tem as entrevistas aí para quem quiser rever essas entrevistas, tem nos canais de YouTube. Ela relata que a Lara entrou, que ela atendeu a Lara, e quando a Lara saiu, ela ficou olhando a Lara dobrar a esquina. Como você acabou de lembrar, Marconde, felizmente, eu falo felizmente, porque a nossa justiça ela trabalha em cima de provas, que também é o correto mesmo. Nós não podemos agir por achismo, né? Eu acho, eu não acho. O que eu tenho em mãos, que eu vi, que todos nós temos, as imagens mostram, a Lara estava em torno de uns 25 passos do mercado até o encontro com o Wellington Galindo de Queiroz, aonde ali as imagens mostram que o Wellington abordou ela, ele fala alguma coisa para ela, e imediatamente ela já sente o perigo, ela tenta correr, coisa que, assim, as câmeras
tem só imagem, nós não temos áudio naquelas câmeras, mas, obviamente, pela filha que eu criei por 12 anos e 3 dias, eu tenho certeza, convicção de que a minha filha, naquele momento, ela gritou, pediu por socorro, coisa que Suzana diz que viu ela virar a esquina, e as câmeras mostram outra versão para a gente, e sobre, assim, as falas dela, sempre para mim, como mãe, sempre foi muito, muito bizarro, muito estranho, como um ser humano, foi a última pessoa que viu essa criança, foi ela, com vida, e a minha filha sumiu. Ela não teve nenhum dia de interesse de ir até a minha casa, que ficava na rua de baixo, para perguntar se alguém tinha tido alguma notícia da Lara, se alguém tinha visto a Lara em algum lugar, ou alguma coisa. Nenhum dia ela foi. O corpo foi encontrado, ela não teve interesse nenhum de ir até lá, no local. Infelizmente, o local ficou lotado de pessoas, e ela não foi até este local. O velório aconteceu, eu tive foram muitas pessoas no velório da minha filha, no qual a maioria dessas pessoas eu nunca nem tinha visto, mas foram ali prestar solidariedade, foram ali, sentiram a dor da minha filha ali, porque nós não tivemos o privilégio de fazer um velório, porque o caixão foi lacrado, e eu só tive que colar uma foto da minha filha em cima daquele caixão, e Suzana não apareceu no velório. Uma semana após o enterro da Lara, eu organizei uma manifestação pacífica, fazendo o trajeto, né, dela saindo de casa até o local onde o corpo foi localizado, que nesse trajeto nós passamos, eu e todos os outros manifestantes, em frente a este mercado. Suzana também não esboçou nenhum tipo de reação. Volto a repetir, Marconde, que as pessoas precisam ouvir o que nós falamos e saber interpretar para não levar para outro lado. Não estou fazendo acusações, eu estou afirmando o que as câmeras me mostraram e o que as entrevistas mostram aí para quem tiver interesse de ver, as falas de Suzana, que é sempre alguma, como eu posso, que palavra que eu posso usar, alguma adversidade nas falas dela, Uma porque um contradição. dia contradições. Um dia ela afirma que atendeu, assim que a Lara saiu, atendeu um cliente que veio de Campo Paulista. No outro dia ela fala que foi uma senhora da rua de cima, uma cliente senhora da rua de cima que ela atendeu. Já outros dias ela já não consegue mais lembrar se foi um cliente homem ou se foi um cliente mulher. Enfim, não sei o porquê, qual o motivo. Eu sei que são 8 meses e 19 dias que eu sei dos fatos, eu conto a mesma história, e eu acredito que quando nós estamos falando a verdade é uma só, né, Marconde? Ela não existe, a verdade não existe versões, é uma só, né? Sim, com toda certeza. Chamou muita atenção, me chama a atenção até hoje, essa é a verdade, essa Sim, contradição nas histórias, nos valores, em tudo. sim. Quando eu falo para que as pessoas, por gentileza, prestem atenção e interprete as minhas falas em relação a Suzana, dona do mercado, porque, infelizmente, as pessoas acham que, como mãe, que eu não tenho o direito de achar estranho sobre as versões diferentes das falas dela, e acabam sempre invertendo as situações, né, Marconde? Infelizmente, são 8 meses e 19 dias que eu tenho passado por todos os tipos de situações possíveis. O Wellington Galindo de Queiroz, só relembrando, é uma criatura na qual eu nunca havia visto, a minha filha nunca havia visto, nunca teve nenhum tipo de contato com o Wellington Galindo de Queiroz, e nesses 8 meses eu tenho ouvido ainda muitos absurdos, de pessoas que não sabem nem um terço, né, da minha história de vida, nem um terço da minha história de luta, porque hoje são 8 meses de luta, e vem com frases ofensivas, com frases sem nexos, né, falando, mas essa mãe não podia ter deixado a filha sair sozinha, ir até o mercado, deixado com esse monstro às soltas. Ninguém, Marconde, vai pegar, acordar um dia e falar assim, olha, hoje eu não vou mandar a minha filha ir até o mercado comprar o refrigerante que ela gosta todos os dias, porque hoje ela vai encontrar um monstro cruel que vai ceifar a vida dela, né?
Exatamente, é exatamente isso que eu penso. Por quê? É uma adolescente, ela vai sair de casa, isso é normal, vai para a escola, é o desenrolar Sim, da vida, começar a dar independência aos filhos, isso é normal. Não há culpa nenhuma que você fez, pelo contrário, você sempre protegeu a sua filha, sempre amou a sua filha. Tudo sim, que você fez é o normal. Não, ninguém pode sim, colocar o filho numa redoma, achar que não vai deixar o filho criar asas. Tem que dar. É lógico que o mundo hoje é um mundo violento, mas a gente guarda, e as estatísticas mostram que não é assim. Você tem que dar, você tem que ensinar o seu filho. E pelo próprio vídeo ali, a sua filha tentou se defender, a sua filha tentou sair sim. dele. Sim, até mesmo, Marconde, lembrando as pessoas, né, porque muita gente fala assim, nossa, o nosso país não tem lei, tem que mudar as leis precisam ser revistas, sim, eu acredito muito na revisão de lei, mas as leis existem, e para quem não conhece, né, o Estatuto do Adolescente e da Criança, o livro do ECA, né, ali no artigo 3º, já garante esse direito da minha filha poder sair de casa, poder ir e vir ao direito, né, que ali dentro do estatuto ele já fala que toda criança, independente da sua idade, independente da sua religião, condição financeira, dependente da sua cor, da sua religião, ele tem o direito de ir e vir e ser garantido a proteção tanto dos familiares quanto da sociedade. Ou seja, aos 12 anos de idade, ela já tem o direito de socializar. E o que aconteceu com a Lara foi, infelizmente, foi isso. Não que eu estou recomendando, o Marconde, para as mães, não, deixem seus filhos saírem. A minha filha morreu, saiu de casa, deixem seus filhos saírem. Não, não deixem seus filhos saírem. Infelizmente, nós, cidadãos de bem, que somos cumpridores dos nossos deveres cíveis, perdemos os nossos direitos, mas falando sobre lei, a minha filha tinha todo o direito de ir e vir. São vários exemplos hoje, por exemplo, no dia de hoje, é um dia que eu estou aqui muito abalada, passei bastante mal, desde ontem tenho passado bastante mal, porque, infelizmente, há 8 meses e 19 dias atrás, quando encontraram o corpo da minha filha, eu chorava ali a dor de saber que a minha filha tinha ido embora, mas também com a mensagem pedindo, né, para que as pessoas viessem a ter empatia, porque, infelizmente, a Lara não foi a primeira e não poderia ter sido a última, que poderiam vir mais casos, e, infelizmente, nesses 8 meses, nós temos vivido dias de horrores sobre o nosso país. Eu falo nosso país porque as nossas crianças, elas não podem mais ir a uma escola. Vitória Gabriele foi assassinada porque estava andando com um patins se divertindo. Bárbara saiu de casa para comprar um pão, foi assassinada. A Lara saiu de casa para comprar um refrigerante, foi assassinada. Hoje, infelizmente, acredito que as pessoas estão aí acompanhando. Luana, também, de 12 anos, saiu para comprar um pão e foi brutalmente assassinada. E, infelizmente, Marconde, eu tenho visto, continuo vendo os comentários das pessoas fazendo a inversão de valores, falando, mas essas mães não deveriam deixar seus filhos saírem sozinhos. Sim, gente. Hoje nós temos a consciência que estamos vivendo num país muito perigoso, mas é até covardia de uma pessoa usar um termo para uma mãe, para um pai, que como querer colocar uma culpa nas costas de uma mãe, de um pai, por nós termos, infelizmente, um poder público que eu posso dizer precário, posso dizer como eu, mãe de vítima, eu posso dizer um poder público na qual continua dando legalidade para que esses casos continuem a acontecer. Até mesmo quero trazer, se você me permitir, Marconde, aqui, algumas novidades para o pessoal que te acompanha aí, que você está desde o início nos ajudando, aí tem um pessoal que está junto com você. Tenho algumas novidades sobre o Wellington Galindo de Queiroz. No início do crime, foi muito se especulado, até mesmo por mim como mãe, qual seria a motivação de Wellington ter matado a minha filha, um homem na qual eu nunca tive nenhum contato, não o conhecia, ninguém da minha família conhecia, e por que matar uma criança de uma forma tão brutal, né? E muitos se especulavam
qual era a motivação. Ai, pessoas que não sabem de nada da minha vida, da minha história de vida, falavam, ai, pode ser por uma dívida, como que é uma dívida se eu nunca vi, meu marido nunca viu, ninguém da minha família nunca viu. E nesses últimos dias, junto com a ajuda dos peritos, Ricardo Rezende, Cleiton Sá, do Grupo Nave, no qual eu faço parte, que vocês sabem, está aqui atrás aqui, o Grupo Nave, eles descobriram, né, que o Wellington Galindo de Queiroz, na sua menoridade, antes de completar a sua maioridade, ele cometeu 2 estupros que não vão constar na ficha criminal, consta no histórico dele, mas não consta na ficha criminal, porque ele ainda era menor de idade. E em 2021, o Wellington Galindo de Queiroz, ele está respondendo um processo que está correndo em segredo de justiça na vara da infância e adolescente do estado do Pernambuco por um estupro. O Wellington Galindo de Queiroz estuprou uma criança no estado do Pernambuco e, infelizmente, saiu do Pernambuco, além desse crime, com outros crimes nas costas, como roubo, formação de quadrilha, porte ilegal de armas, vários outros crimes, mas que fique bem claro, as pessoas me perguntam até hoje muito, Marcondes, sobre tudo o que aconteceu com a minha filha. É muito doloroso, é muito difícil para mim como mãe, mas a realidade o Wellington já era um estuprador, ele saiu do Pernambuco com esse histórico de estuprador, e como nós sabemos aí e temos acompanhado outros crimes, uma pessoa que lá no Pernambuco ele pegou e estuprou uma criança, por que será que aqui em São Paulo ele pegaria uma criança de 12 anos para fazer o quê, né? E para que fique bem claro, as pessoas falam muito do exame sexológico, né, que foi feito na minha filha. Gostaria de deixar claro para as pessoas que quando uma pessoa é encontrada morta, que já é um cadáver, infelizmente, o exame feito não é um exame sexológico. O exame sexológico se faz em uma vítima viva, porque ele tem vários processos, esse exame, da vítima falar o que aconteceu, como que foi. E o exame que foi feito, Marcondes, na minha filha, foi um exame de espermograma, para ver se encontrava algum vestígio Material de biológico dele. material biológico dele, infelizmente, a Lara foi encontrada no dia 19 e a Lara foi assassinada no dia 16 mesmo, na madrugada, os legistas atestam que a Lara foi assassinada na madrugada do dia 16, o que já não teria como, se esse material estivesse dentro do corpo da minha filha, já não teria como encontrá-los, porque são 24 horas esse material fica no corpo e depois o próprio corpo expulsa. Num resumo de tudo, o legista afirma sobre o crime sexual na minha filha, na Lara, o legista afirma que não tem como afirmar com exatidão e porcentagens se houve ou não este crime sexual devido ao estágio avançado de decomposição do corpinho da minha filha. Então, para mim é muito doloroso, mas essa é a realidade, as pessoas precisam saber por que o Wellington pegou a minha filha. Infelizmente, ele pegou a minha filha porque ele é um maníaco sexual que, de alguma forma, despertou algum interesse na minha filha e, infelizmente, ele acabou assassinando devido à forma, com certeza, que a minha filha deve ter reagido. Ela era uma menina muito instruída, que sabia que ela era uma criança, que se alguém tentasse tocá-la, que era para ela gritar, que era para ela fazer alguma coisa, para tentar se safar, e infelizmente acabou nesse desfecho, com certeza, porque ela lutou para manter a integridade e a vida dela. Mano, o Wellington Galindo é um predador. É um predador. Sim. Um ser condicionado à sua satisfação através das crianças. Ele, por ter essa mania, cara, não tem como colocar qualquer adjetivo sobre isso, em que ele enxerga a criança como objeto de prazer. Ele é um predador, ele é um ser que não deveria existir.
Se a justiça de Pernambuco tivesse agido um pouco mais rápido, mais firme, e tivesse dado a prisão temporária, depois conversão em preventiva, teria poupado a sua filha do que aconteceu. Mas não. Infelizmente, a nossa justiça tem que evoluir muito ainda. A gente vive numa justiça arcaica. Então, que o nosso Código sim, Penal ele tem que ser mudado pelos nossos legisladores sim, para que pessoas que tenham ali crime dessa natureza sejam marcadas de alguma forma, sejam monitoradas, mas não deixadas a esmo, para que fujam, façam mais mal a outras famílias, porque ele não faz mal sim, Marcondes. somente à vítima em si, mas toda a família que vem ao entorno. É a vítima, é a mãe da vítima, é o pai da vítima, é o avô, são os primos, são os amigos, todos se revoltam com Sim, isso. Quando esse ser fez isso, enxergou na sua filha, desculpe a palavra, mas é o que ele pensou, tá? sim, Enxergou na sua filha um objeto de satisfação, ele não conseguiu, a revolta dele foi de, infelizmente, tirar a vida da sua filha, para sim, encobrir o crime dele. Crime esse que ele já é reincidente, é mais que reincidente. Esse caso que foi colocado não deve ser o primeiro. Ele deve ter sim, uma ficha ali sociológica muito grande contra outras crianças. O problema é que muita gente fica com medo de denunciar, são ameaçados, e sim, a gente vê no Pernambuco, dependendo do local, se for uma área rural, se for uma área mais menor, as pessoas ficam com medo, as pessoas ficam acuadas. sim, E com ele foi o que certeza. que ele fez? Ele fugiu, veio para cá, para o interior de São Paulo, para um local ermo também, mas menor, que ninguém conhecesse ele, que ninguém soubesse do histórico dele. Vai fazer o quê? Mais Sim. vítimas. É bem o perfil de um pedófilo, né, Marcondes? Quando se trata de uma pessoa que já tem um histórico, uma ficha criminal, no mesmo artigo, por diversas vezes, e falando, né, sobre nossas leis, a nossa justiça brasileira, eu costumo dizer que, assim, Marcondes, se ele é muito vago e ele destrói muito, porque tiveram a oportunidade, quando o Wellington, lá no Pernambuco, ele pegou uma criança, ele estuprou uma criança, como é inadmissível na minha cabeça, como cidadã, né, não vou nem dizer como mãe, como cidadã, é inadmissível você imaginar que um poder público sabe o histórico daquele homem, que ele, infelizmente, ele estuprou uma criança, e como ele vai ter esse direito de ressocializar, que eles falam sobre direitos humanos, né, para os detentos, para os assassinos, para os estupradores, para os ladrões, existem os direitos humanos, e aonde que fica o direito da criança, o direito da família da criança, como você disse aí, sobre a precariedade, né, do nosso país em relação às leis. Já começou a falha lá no Pernambuco, que deixaram ele em liberdade, ele conseguiu sair de lá, fugir de lá, depois de ter cometido um crime sexual, para vir até São Paulo, cometer um assassinato. Você pode, se você pegar o histórico de crimes dele, o Wellington Galileu de Queiroz iniciou a sua vida Criminal. não, assim, subindo degraus, né, A escalada. a escalada do crime. Ele foi preso por porte ilegal de arma, depois ele foi preso por roubo, depois ele foi preso por roubo, porte ilegal de arma, formação de quadrilha, depois ele foi preso por estupro, ou seja, e agora ele é procurado há 8 meses e 19 dias por um assassinato de uma criança de 12 anos, e não suficiente, né, Marconde? O tempo vai passando, os dias vão passando, a sua dor, ela não vai sair, ela só vai aumentando, mas você consegue ficar mais racional, você consegue pôr mais, encaixar mais as coisas uma na outra, falando da justiça, quando hoje eu reflito que o Wellington Galindo de Queiroz, ele recebeu um convite da parte do delegado Rafael Dioro, que era responsável pela DIG de Jundiaí, no momento, né, do crime, no início do crime,
e ele recebeu uma ligação para que ele fosse até aquela delegacia prestar um esclarecimento de algo que já havia, esse vídeo que nós tivemos conhecimento depois de 5 meses do crime, que veio, eu vim ter conhecimento desse vídeo depois, após 5 meses do crime da minha filha. Esse vídeo já estava em mãos deste delegado, já estava em mãos do poder público, né, porque eles são os primeiros a estarem com aquilo ali, e hoje, com todo esse tempo, com todo esse encaixe das peças desse quebra-cabeça, eu fico me perguntando como que um profissional, não desmerecendo, porque quem sou eu, não estudei, Marconde, não tenho conhecimento, mas eu acredito que até mesmo uma pessoa leiga não teria uma atitude devania dessa forma, assim, de ligar para um assassino, para ele ir por conta própria até uma delegacia prestar um esclarecimento, sendo que o procedimento normal seria para uma averiguação, para realmente ver se ele era mesmo ou não o assassino, não para agir com injustiça, ser justo. Por isso que existem as formas da lei aí de uma prisão provisória, né, para que se investigue. E o Wellington Galindo de Queiroz teve, nós tivemos, hoje são 8 meses e meio aí, que eu não tenho o direito de chorar o luto, porque foi interrompido naquela ligação para o Wellington Galindo de Queiroz, porque eles deveriam ter feito como foi feito comigo. A minha filha, o corpo foi encontrado dia 19 de março, no dia 20 eu enterrei a minha filha, no dia 21 o delegado Rafael Diógenes da DIG de Jundiaí estava na porta da minha casa, de carro, com um investigador, foi até a delegacia, eu e as minhas 2 irmãs, porque eu estava ainda em estado de choque, sem condições de nada, mas ele foi até minha casa, me explicou que era procedimento, porque infelizmente foi achado um corpo, e teria que ir até a delegacia novamente, prestar o esclarecimento do dia de sumiço, enfim, para uma investigação. Concordei plenamente como mãe, fiquei na hora até feliz. Eu falei, se o delegado está se preocupando em me investigar como mãe, porque infelizmente, Marconde, o nosso país, ele está tão assim, cheio de atrocidades, que tem mães que acabam assassinando seus filhos, tem pais que assassinam seus filhos. Enfim, fiquei feliz, fui até a delegacia, fiquei das 2h40 da tarde, Marconde, das 2h40 da tarde até as 9h40 da noite, dentro daquela delegacia, passando por um constrangimento, assim, totalmente arbitrário. Aquela situação era totalmente nova, eu nunca havia entrado em uma delegacia por motivo algum, e eu estava dentro de uma delegacia porque a minha filha tinha sido encontrada assassinada, e fazia um dia que eu tinha enterrado a minha filha. Passei ali aquele tempo todo dentro da delegacia. Quando eu saí de dentro da delegacia, no dia 21, haviam vários repórteres ali que estavam cobrindo, né, o caso da minha filha, que até hoje eu agradeço a todos a ajuda, estavam ali cobrindo. Eu estava em um estado de, assim, eu não tenho palavras, de nervoso, de irritação. Enfim, foi feito o procedimento, fiquei o tempo ali, respondi todas as perguntas que foram feitas para mim, que até achei maravilhoso por eles estarem se preocupando até de mim, eu como mãe ser investigada ali naquele momento, porque para as pessoas que falam assim, nossa, mas tem que investigar a família, tem que investigar a mãe, tem que investigar o pai, sim, esse procedimento é feito em todo crime, ele é feito e tem sim que ser feito, de investigação da família, da mãe, do pai, porque infelizmente nós temos também outros anjos aí que tiveram as suas vidas ceifadas pelos seus próprios pais. Enfim, e o Wellington foi convidado, né, a ir até a delegacia, e o Wellington fugiu, a partir dessa ligação ele fugiu. Logo após ele ter fugido, acredito eu que depois de 2 semanas que ele fugiu, para uma emissora de televisão, a mãe de Wellington Galindo de Queiroz, ela dá uma entrevista na televisão, não mostrando o seu rosto, mas ela dá uma entrevista ali, afirmando que o Wellington Galindo de Queiroz, o filho dela, não havia cometido crime algum, que o filho dela já tinha sido preso injustamente por outras vezes. Ou seja, Marconde, nós vamos vendo, com tudo isso, esse quebra-cabeça se montando, a injustiça, eu falo a injustiça não comigo, porque eu costumo dizer, Marconde, que eu não quero que as pessoas se sensibilizem comigo,
com a minha dor, eu não preciso nem disso. O que eu quero até hoje, e eu creio que eu vou conseguir, é que as pessoas se sensibilizem pela dor de uma criança de 12 anos, que fazia 3 dias que ela tinha completado 12 anos. A minha filha saiu de casa, Marconde, com fome. A minha filha foi morta com fome, com a comidinha dela dentro de casa. A minha filha não teve o direito, Marconde, de colocar a velhinha de 12 anos em cima do bolinho dela, porque após ser encontrado o corpo da minha filha, eu joguei aquele bolo que estava montado, o bolo da minha filha, no mato. Não teve a vela de 12, não vai ter a de 13, não vai ter a de 14, e assim sucessivamente. Ou seja, há 8 meses atrás, a mãe desse covarde, desse monstro, porque eu não comparo, Marconde, com um animal. Se você comparar um animal, você vai ver que o animal ele tem amor, ele tem empatia com uma criança, com um adulto, com outro animal, mas, infelizmente, esse monstro ele não teve compaixão de uma criança de 12 anos, como você mesmo disse, é asqueroso, para mim é nojento. Todas as vezes que eu tenho que postar a foto da minha filha, como aqui hoje nós estamos fazendo, e já quero fazer o apelo para as pessoas que estão aí vendo a foto, este daí é o Wellington Galindo de Queiroz. Eu só estou colocando Estamos a foto aqui, dele, para o pessoal marcar bem o rosto dele. Eu quero colocar o rosto dele aqui para o pessoal marcar, para a gente procurar e achar ele. Maravilha, Marconde, maravilha. Para mim, como mãe, é insuportável. Há 8 meses eu divulgo vídeos no Instagram, Lara Maria por Todos, lá que o pessoal acompanha, no canal do YouTube, Lara Maria por Todos. Eu divulgo os vídeos e fotos da minha filha feliz, com vida, que a minha filha foi muito feliz. Nós aproveitamos muito esses 12 anos, que não se compara a tudo que nós perdemos, que nós não vamos ter com ela. Mas, para mim, como mãe, é repugnante eu ter que ver a foto desse monstro, eu ter que continuar a divulgar a foto desse monstro. E em relação a denúncias, Marconde, como você acabou de dizer, acredito eu, pela forma com que ele assassinou a minha filha, pela forma que o corpo da minha filha foi encontrado, que esse não é o primeiro crime de assassinato, não é uma afirmação, eu estou dizendo que eu acredito Eu também acredito. Não é a primeira vez que ele comete um tipo de crime dessa forma, porque ele age com, entre aspas, profissionalismo. Além de ter matado, ele joga cal e cimento por cima do corpo da minha filha. É um perfil de quem não é uma pessoa que é a primeira vez que ele está lidando com aquela situação. Enfim, se as pessoas têm medo de fazerem denúncia, eu, Marconde, para quem não sabe, eu deixei a minha casa, eu deixei a minha vida. Hoje, a minha luta são 8 meses e 19 dias, e todos os dias no Instagram, no YouTube, em emissoras de televisão, aonde as portas são abertas para mim, como você está abrindo aqui a porta novamente para ouvir, para me ajudar nessa luta por justiça. Eu não esmoreço, ao contrário de muita gente que tem medo, que, infelizmente, acaba se acovardando, às vezes, com medo de o Wellington fazer alguma coisa. Eu acredito, Marconde, que o que ele não poderia ter feito nunca sobre a minha vida, ele fez. Ele arrancou a maior preciosidade da minha vida. Hoje, então, a minha prioridade é cuidar das minhas 2 filhas que aqui estão, zelar pela segurança delas. A Lara, eu não tive essa oportunidade de saber que a minha filha estava correndo risco, que eu deveria protegê-la a ponto de não deixá-la ir até o mercado comprar um refrigerante, mas a Isabelle e a Yasmin hoje são a minha prioridade. Em segundo lugar, Marconde, hoje eu vivo para que essa justiça aconteça, porque são milhares de outros casos. Eu não sou especial, não sou uma mãe melhor do que as outras mães, que mereço uma atenção maior das nossas autoridades, não. Eu cobro hoje das nossas autoridades uma resposta e uma justiça, porque em nenhum momento, Marconde, as pessoas me viram falar sobre se vingar, sobre vingança. Eu não quero vingança, eu quero justiça. Não é normal, não podemos achar que é normal perder uma criança de 12 anos da forma que nós perdemos, e isso não ser feito nada, não ter providências tomadas, porque hoje, Marconde, eu peço por justiça, mas amanhã, quem sabe, não vai ter outra mãe, outro pai, que é a coisa mais triste do mundo, dando uma entrevista em uma emissora de televisão, até mesmo aqui com você, relatando que perdeu um filho ou uma filha por este mesmo cruel, por esse mesmo
monstro, né? Porque antes de acontecer o crime com a Lara, eu como mãe, você como profissional, nós não tínhamos o conhecimento, nós não sabíamos quem era esse homem, mas hoje ele está sendo, a foto dele, os vídeos dele está sendo divulgado para todos os lados, e eu, como cidadã, eu me sinto na obrigação de poder fazer alguma coisa por outra criança, por outra família, porque da forma que ele não teve dó da Lara, que ele não teve dó da família da Lara, ele não vai ter dó se ele tiver a oportunidade de sair de dentro do bueiro, onde ele deve estar escondido, e matar novamente, ele mata novamente. Então, é mais um dever de cidadão, né, quando se trata de uma denúncia, mas eu tenho medo, eu não quero falar, existem denúncias anônimas, eu até gostaria de falar o número de telefone aqui, para as pessoas que quiser fazer uma denúncia, você vai ser totalmente preservado. A única coisa que eu quero como mãe, e eu não vou desistir, Marcos, um dia da minha vida, é de lutar para que o Wellington Galindo de Queiroz seja preso, para que ele vá para o julgamento e seja julgado, e o que um juiz ou uma juíza determinar do tempo de prisão dele ali, que ele cumpra, sem um dia ele ter a folga de pensar assim, eu gostaria, até mesmo se o Wellington pedisse a morte, eu como mãe, eu não gostaria de forma alguma que ele morresse, eu quero que ele fique vivo. Lógico, todos os dias, pagando por todo o mal que ele cometeu. E só um minutinho, por gentileza. Luana, Oi. Todas essas informações que a gente falou hoje, informações que são inéditas, né, que ninguém sabia do histórico criminal do Wellington, de tudo, dele já ser um predador, dele já responder por crimes. Ele, inclusive, já deveria estar preso antes de vir a São Paulo. Tudo isso que a gente falou agora são fatos que a gente vê as falhas da nossa justiça. A gente só soube disso agora, 8 meses depois. A gente não soube. Sim. Por que o delegado não soube 2 dias? Espera aí. O delegado estava com o telefone dele, ligou, já sabia quem era ele. Cadê a ficha? Espera aí. Esse cara já tem uma ficha em Pernambuco por crimes ali muito parecidos. Por que eu vou ligar para ele? Eu vou prendê-lo. E cadê a nossa justiça? Cadê a integração das polícias? Não teve. E se o delegado tivesse essa informação, já deveria ter prendido na mesma hora. Porque, opa, ele fez lá, agora está fazendo aqui. Mas não, a gente não teve isso. Sim, é tão como uma mãe, para mim, Marcos, é tão doloroso você hoje entender a dinâmica toda, porque, como você acabou de falar, eu tive acesso a essa ficha criminal, não por pessoas que estavam ali relacionadas à investigação do crime da minha filha, por policiais, por profissionais ali. Eu tive essas informações que são verídicas, nós temos documentos que comprovam que não são falácias, existem as provas dos documentos que comprovam tudo que eu estou falando sobre a ficha criminal de Wellington Galindo de Queiroz, tem em documento, né? Tudo que eu estou falando foi graças à ajuda de 2 pessoas de bom coração, 2 peritos, na qual, já disse, faz parte do Grupo Nave, do qual eu participo, que estão me ajudando para que essa luta por justiça ela não seja esquecida. E, como você disse, é totalmente arbitrário você imaginar um profissional de uma DIG, né, de uma cidade, ele se teve acesso ao número do telefone de Wellington Galindo de Queiroz, obviamente que ele teve acesso a essa ficha criminal, porque não era algo que ficaria escondido, principalmente da polícia, né, porque da onde realmente vem essas informações, eles pegam de lá, né, através de um número de documento, tanto que quando uma pessoa, ela está andando no meio de uma rua, qualquer cidadão, homem ou mulher, ali, em uma abordagem policial, a primeira coisa que o policial faz é pegar um documento desse cidadão e ali já acionar ali o número do documento e se certificar quem é aquele cidadão, se ele já teve alguma passagem, se ele deve alguma coisa para a justiça, enfim, é muito arbitrário. E hoje, Marconde, como eu disse, quem sou eu, que nem estudo eu tenho, mas hoje eu fico me perguntando, se não houvesse aquela ligação
há 8 meses atrás, se essa ligação não tivesse acontecido, se ele tivesse sido apreendido para esta averiguação, talvez há 8 meses eu gostaria de ter tido a oportunidade de chorar somente o luto. Hoje eu não tive a oportunidade ainda de viver o luto, porque é só a luta. Eu tive que sair do luto para a luta, como eu aprendi com a Lucilene do Grupo Nave, porque eu, como mãe, não posso um dia esmorecer de falar assim, não, tudo bem, ela não volta mais, tudo bem. Porque desde lá de trás, você vê a nossa justiça sendo injusta com a gente, família de vítima e com a vítima. Sim. Falando no Grupo Nave, Luana, você transformou a sua dor em uma garra, em uma luta. Tanto que você, mesmo passando por essa dor de perder a Sara, meses após, você já foi apoiar uma mãe que perdeu sua filha também, que foi a dona Ana. Você foi lá abraçá-la e Sim. falar: eu entendo a sua dor. No seu caso, foi um monstro, foi um predador. No caso da dona Ana, se é que se pode comparar, a gente ainda vê uma situação pior ainda, porque foi o próprio pai. Porque o Wellington é um Sim, predador, Marcondes, tudo bem. é tão, Agora, é no caso tão da Ana, doloroso. foi o próprio pai. E você, transformando ali aderindo ao Grupo Nave, como uma família que é o Grupo Nave, eu vejo que a sua dor, você está conseguindo transformar uma causa para ajudar outras pessoas. Pelo menos, o nome da sua filha vai ser lembrado pela mãe que você é, pela mulher que você é. Sabe, Marcondes, quando eu tive a confirmação de que a minha filha estava morta e que eu teria que a enterrá-la, ali, ali eu tive que tomar uma decisão de seguir ou não seguir. Eu me lembro como se fosse hoje que antes de eu ir até o cemitério para concluir o enterro da minha filha, eu me lembro de ter entrado dentro do banheiro da minha casa e ter falado com Deus, Deus, agora eu preciso decidir se eu vou continuar ou se vai terminar, se vai parar, se vai acabar tudo aqui. E dentro daquele cemitério, na hora que o caixão da minha filha chegou, eu estava de costas para a porta do velório. A hora que o caixão chegou, o carro da funerária chegou, que eu estava em uma distância do carro, e ali, quando aquela porta daquele carro foi aberta, de longe, mesmo com o caixão lacrado, eu sentia de longe o mau cheiro do corpinho da minha filha. E ali, quando aquela caixa chegou, eu tive que me aproximar daquele caixão, porque aquilo ali não era minha Não, filha, eu não estava vendo a minha filha, e eu tive que colar a foto da minha filha em cima daquele caixão. E naquele momento eu fiz um juramento ali para minha filha. Em primeiro lugar, eu coloquei a mão em cima daquele caixão, eu agradeci a Deus, porque em nenhum momento a minha fé foi abalada, em nenhum momento eu questionei a Deus, nunca questionei o porquê da minha filha. E ali eu fiz uma promessa para minha filha. Eu falei, filha, agora você vai descansar, porque nós te encontramos, desculpa, a emoção, nós te encontramos, agora você encontrou o descanso, mas a mãe não vai descansar, a mãe vai lutar por justiça por você, e não somente por você, por outras crianças, e como você estava relatando sobre o Grupo Nave, sobre a dona Ana, eu aprendi com o Nave o que é ser abraçado e o que é abraçar, que vai fazer a diferença, né? Depois da Lara ter sido assassinada, 3 meses após o crime da Lara, infelizmente, houve o crime da Giovana, onde o seu genitor, né, não vou nem falar pai, porque até dói para a gente falar que isso é um pai, porque hoje você é um pai, meu esposo é um pai, nós sabemos quem é pai e quem é o genitor, né? Ele, ali, a Giovana ficou desaparecida por 22 dias, e eu, em contato com a dona Ana, entrei em contato com a dona Ana, por incrível que pareça, no dia que o corpo foi encontrado, o meu primeiro contato com ela foi nesse dia, na parte da manhã, era em torno de 8h30 da manhã, consegui o número do telefone dela, falei com ela,
E eu lembro que ela falou para mim no telefone dessa maneira, ela falou assim, senhora Luana, não adianta, a gente já procurou minha filha em todos os lugares e a gente não encontra. Desculpa. É como se minha filha tivesse evaporado. E eu falei ali para dona Ana, falei, dona Ana, a sua filha não evaporou. E nós somos mãe. Mesmo à distância, nós vamos orar e Deus vai mostrar onde a sua filha está. E isso era em torno de 8h30 da manhã, nós conversamos, oramos ali. Quando foi em torno de 2h10 da tarde, a dona Ana me ligou, naquele desespero, e ela gritava, acharam a minha filha, acharam a minha filha. E, como todo mundo, eu fiquei muito chocada, até hoje nós ficamos, né, Marcondes, muito Muito. chocados de saber que é real isso, que o ser humano consegue chegar a esse nível de podridão da sua alma, e ali ela gritava, ela está dentro da minha casa, ela está dentro da minha casa. Enfim, eu não consegui, Marcondes, com toda a minha dor, todo o meu sofrimento, eu sabia, naquele momento, quando eu desligasse aquele telefone, qual seria o sentimento daquela mãe, o vazio da alma daquela mãe, e eu não consegui ficar condicionada só à minha dor. Eu tive que ir até a casa dela, junto com a Lucilene do Grupo Nave, nós fomos até lá, e eu vou usar o termo, infelizmente, a conheci no pior momento, infelizmente, ajudei a carregar o caixão da Giovana, infelizmente, ajudei a colocar aquele caixão ali dentro daquele cemitério e fechar ali o grande amor da vida dela, como há 3 meses atrás, antes do crime da Giovana, eu tinha colocado o grande amor da minha vida ali dentro. Então, desse dia em diante, eu tenho descoberto que uma forma de eu me manter viva é eu abraçando. Eu uso o termo, infelizmente, outras mães, Marcondes, porque não é o desejo da gente, não é o que a gente quer. Gostaria de estar ajudando, sim, pessoas, mas por outros motivos. Hoje, tem diversas mães na qual eu estou em contato. Tem até uma mãezinha no estado do Ceará, a dona Maria, que teve uma filha também de 12 anos, assassinada, estuprada e assassinada no ano de 2009, e dia 23 agora aconteceu o julgamento desse assassino, e infelizmente, falando sobre o judiciário, sobre as nossas justiças, sobre as nossas leis, infelizmente, esse assassino saiu pela porta da frente com uma absolvição, como uma criança ali sendo apontada, sendo julgada. Enfim, hoje a minha luta não é só pela Lara, é sim pela Lara Maria, justiça, hashtag justiça por Lara Maria, sim, mas é justiça por Giovana, justiça por Nársila, justiça por todas as outras crianças. Hoje mesmo, tive que tomar remédios por causa do crime que aconteceu com a menina Luana. Enfim, são milhares de pessoas, e infelizmente, Marcondes, infelizmente, eu aprendi que nem toda mãe vai conseguir levantar da sua cama, nem toda mãe vai conseguir falar ali do seu filho, e quando aquela mãe não tiver forças, eu vou tirar a força que eu não tenho para abraçá-la e para dizer para ela, você não está sozinha. Eu sei que não existe direitos humanos no nosso país para que te ampare. Eu sei que você não vai ter condições psicológicas. Até mesmo essa semana eu passei por uma situação na qual, falando sobre a falta de empatia, há 3 dias atrás, quando eu soube do encontro do corpo da menina Luana, lá de Goiânia, eu fiquei indignada, e eu fiz uma live no Instagram, e eu falo me gesticulando muito, né, como vocês observam, e uma mulher viu as minhas unhas, a minha mão, e ela fez um comentário, a mãe de Lara já superou, porque ela está com unhas postiças e toda moderna. Aí, Marconde, é que fica a questão. A minha filha foi assassinada há 8 meses atrás, eu preciso e eu vou continuar. Eu falo para as pessoas exatamente, tem que se cuidar que e estão viver por ela. próximos de mim, falo para as pessoas que estão próximos de mim, eu vou morrer um dia como todas as outras pessoas, mas eu não vou morrer na dor da perda da minha filha, porque hoje ela não é só uma dor, ela é uma luta, e eu vou continuar lutando, em primeiro lugar, tentando ao máximo me cuidar, em memória da minha filha, que não gostaria de me ver toda desmantelada, desculpa até o termo,
desmanzelada. Tenho outras 2 filhas, estou aqui lutando não somente pela Lara, e para mim continuar lutando, eu preciso estar forte. E eu até respondi essa mulher, falei, olha, em primeiro lugar, essas unhas não são postiças, essas unhas são minhas. Para mim chegar a 8 meses, continuar tendo as minhas unhas, só Deus e eu sabe o que eu passei. Os 3 primeiros meses do assassinato da minha filha, até a minha higiene pessoal, eu peço até desculpa para falar para as pessoas, a higiene pessoal de uma mãe de vítima, você esquece até da sua higiene pessoal. Eu não lembrava de escovar os meus dentes, até chegar ao ponto de eu me olhar no espelho, eu emagreci 9 quilos, chegar ao ponto de eu me olhar no espelho e eu falar para mim mesma, ou eu vou me erguer agora, ou eu não vou conseguir mais. Então, E até porque você é para as exemplo pessoas... para as suas 2 filhas. Você Sim, tem que se então, cuidar para e as ser pessoas exemplo para suas 2 filhas. que questionam, né, uma mãe de vítima, porque eu penteei o cabelo, pessoas falam, porque ela tá bem, porque ela tá com uma trança no cabelo, vocês não me verão lutar destruída. Eu posso estar, Marcondes, por dentro, arrasada, quebrada, desmontada, mas não me verão de cabeça baixa, primeiro porque eu tive o maior tesouro da minha vida arrancado, e se eu esmorecer, se eu desistir, quem mais vai poder lutar pela minha filha? Eu, como mãe, não só da Lara, sou mãe da Isabelle, sou mãe da Yasmin, e repito, são dias de agonia. Agora, no dia 8 de dezembro, vai haver a formatura da escola da minha filha, da Isabelle, que ela vai terminar os estudos, e terminou o resto do ano de estudar pela internet, e ali, dia 8, ninguém sabe qual vai ser a luta para estarmos ali, nós estarmos ali, eu, meu esposo e as minhas 2 filhas, em memória da Lara, porque foi tirado todos os direitos da minha filha. O Wellington Galindo de Queiroz matou a Lara, ele matou os sonhos de uma futura pediatra, ele matou os sonhos de uma futura mãe, ele matou os sonhos de uma futura neta. Eu não vou ter o prazer de uma formatura, eu não vou ter o prazer de ver a minha filha se casar, não vou ter o prazer de ver a minha filha ter filhos. Ou seja, quando uma pessoa é assassinada, junto com ela, milhares de outras morreram juntas. Milhares de Então, eu sonhos tenho vão como... embora. Sim, eu tenho como obrigação, Marconde, permanecer lutando. Por isso aqui, gostaria de mostrar para vocês. O grande sonho da minha filha era ser uma médica pediatra. Tá aqui, ó, o brinquedo da minha filha. O último presente do Dia das Crianças da minha filha foi esse brinquedo, porque ela tinha um sonho muito grande de ser uma pediatra. Então, ele não matou só a minha filha, ele matou todos os meus sonhos. E junto com os sonhos da minha filha foram os meus. A minha vida virou do avesso, e eu vou continuar sim, Marconde, não só pela minha, mas por todas as outras crianças. A minha dor hoje não é só minha, eu tenho pessoas que me amparam, como do Grupo Nave, a minha gratidão ao Grupo Nave, a minha gratidão a você, que desde o início nós tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente lá no Rio de Janeiro, na luta pelo Henri Borel também, que nós estamos juntos também na luta pelo Henri. Enfim, o Wellington matou a Lara dia 16 de março, e ele me mata todos os dias um pouquinho, porque todos os dias, quando o dia clareia e eu abro os meus olhos e não vejo a minha filha aqui, eu morro um pouco, cada dia eu morro um pouco mais. Só que o que restou de vida é para que a voz da minha filha não seja calada, e não vai ser calada, porque hoje, Marcondes, a minha luta não é para que as pessoas deem o nome de uma rua. Coloca o nome de uma rua para homenagear a Lara. Não, a minha luta hoje é para que lá na frente eu consiga uma lei com o nome Lara Maria Oliveira Nascimento, uma lei de proteção à criança e ao adolescente contra abuso sexual, contra pedofilia, que infelizmente o nosso país acaba que a sociedade, eu não sei o que tem acontecido, eu me pergunto o que tem acontecido com a sociedade, que parece que estão vendados, né? São milhares de casos acontecendo aí, e não há uma revisão de uma lei, não há uma modificação em termos de amparar um familiar de vítima, que nós não temos nenhum tipo de apoio governamental, não temos nenhum tipo de apoio.
Então, é essa a luta hoje. Primeiro, que o Wellington Galindo de Queiroz vá para a cadeia. Eu quero ter o prazer, e vou ter, Marconde, o prazer de vê-lo sentado no banco de Vamos réu, ter. e eu Vamos estarei ter. lá. Vou estar ao seu Vamos lado ter, nesse e eu dia. estarei lá como uma assistente de acusação, porque dia 16 de março, o Wellington Galindo de Queiroz matou a Lara e mata uma mãe aos poucos. Mas ele não sabe que, a partir daquele dia, nasceu uma mulher que deixa a dor dela, deixa o sofrimento dela em cima do travesseiro dela e sai para as ruas para dizerem para as pessoas: denuncie o Wellington Galindo de Queiroz. Se você ver algo acontecendo com uma criança, com um adolescente, com uma mulher, na sua vizinhança, mas não tem nada a ver com o Wellington, denunciem, não deixem as nossas crianças continuarem a perecer pelo fato de nós sermos omissos. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Sim, em briga de marido e mulher se faz denúncia. Se tem um homem que está ali abusando da sua esposa, está batendo, está brigando, façam denúncia. Nós, como cidadãos de bens, vivemos em lendas, né? Cada um tem que cuidar da sua vida. Infelizmente, Marconde, é por isso que os crimes, as coisas acabam acontecendo nessa velocidade, que as pessoas tiram a responsabilidade, né, da gente. Assim, para finalizar, sobre o caso da Lara, após 30 dias do crime, no dia 30 de março, está no inquérito policial, que também é algo novo que eu quero trazer para as pessoas, falar sobre omissão, que foi um homem e uma mulher que moravam ali próximo ao mercado onde minha filha foi pega. Ele foi até a delegacia somente no dia 30 relatar que ele havia visto o Wellington Galindo de Queiroz pegando a minha filha, correndo atrás dela, pegando ela, jogando ela dentro do carro. Ele afirma isso está no inquérito. Ele afirma que no momento achou que era o pai da Lara por este homem ser um homem da mesma cor que a Lara, da pele branca, e ele relata, está no depoimento desta testemunha, que ele relata, ele estava junto com a mãe dele, ele viu o Wellington pegar a minha filha, achou ali meio estranho, mas achou que era o pai. Ele foi até a cidade de Francisco Morato, fez compras de roupas com a mãe dele. Ao retornar para a casa dele, que já era mais tarde, acredito que já cai na noite, ele relata que ele foi até o mercado de Suzana e comentou, está no depoimento dessa testemunha, e comentou com Suzana: Suzana, eu vi um homem branco pegar essa menina que estão procurando e jogar dentro de um carro prata. Meu Deus. Ele afirma que ele falou para a mulher do mercado que viu o homem branco pegar a minha filha, jogar dentro daquele carro, e ele não fez nada porque achou que era o pai. E a Suzana sabia. Aonde fica a questão, para mim, Marconde, que eu pergunto, até mesmo para os policiais, né, no qual ouviram a Suzana, que Suzana prestou depoimento por 3 vezes, por que em nenhum desses depoimentos Suzana fala esta versão, que a testemunha afirma que ao cair da tarde, que ele voltou das compras, que ele estava com a mãe dele, ele afirma que ele falou: Suzana, eu vi um homem branco pegar esta menina que estão procurando e jogar dentro de um carro. Enfim, a omissão dele naquele momento causou também a morte da minha filha. Mas ele pelo menos já falou com a Suzana, ela sabia no mesmo dia. Se ela tivesse descido a rua procurando vocês para falar. A testemunha afirma que isso, Marconi, no dia 16 que a Lara sumiu, ele relata, no depoimento dele, ele relata que no dia 16 mesmo, ele foi até a Suzana e afirma, ele tem até o nome, Suzana, eu vi um homem branco pegar essa menina que estão procurando e jogar dentro de um carro prata. E ali, Suzana, em nenhum momento, ela relatou que este vizinho foi até ela e contou que havia visto a minha filha ser pega no dia 17, no dia 18, no dia 19, onde o corpo da minha filha foi encontrado. Suzana esteve dando entrevistas para emissoras de televisão, na qual estão todos aí no canal do YouTube, se quem quiser, tiver curiosidade. Suzana está aí e afirmando o tempo inteiro que tinha visto a Lara virar a esquina e não sei o que lá. Enfim,
Nós estamos ainda numa fase na qual ainda não foi apresentado a denúncia para o Ministério Público por completo, ainda precisa se fechar alguns pontos para que saia, nós estamos torcendo que saia a prisão preventiva de Wellington Galindo de Queiroz, porque eu não sei o que eles estão esperando ainda como prova, porque tem o vídeo dela sendo pega, tem a testemunha, tem a fala da testemunha, e até hoje não foi emitido, infelizmente, essa prisão preventiva, porque, Marconde, é importante a prisão preventiva. Ele está em uma prisão provisória, ou seja, ainda o Wellington Galindo de Queiroz, após todas essas evidências de que ele assassinou a minha filha, de que ele sequestrou a minha filha, fez o que fez com a minha filha, ele ainda não está sendo procurado a nível nacional, ele está sendo procurado somente dentro do estado de São Paulo, não a nível nacional ainda. São 8 meses e 19 dias que eu preciso gritar, pelo amor de Deus, ao poder público, emitam a prisão preventiva para este monstro. Ele está solto, ele matou uma menina de 12 anos e ele pode continuar matando. Então, Marconde, para que as pessoas venham entender como que funciona esse processo de investigação, de você aguardar, de você esperar por uma resposta, enfim, até hoje não saiu a prisão preventiva de Wellington Galindo de Queiroz, coisa que é absurda, absurda. E assim, quando essa prisão sair, eu quero saber quando que vai ter a oportunidade de eu ver Suzana voltar até lá para contar realmente qual que é a versão dos fatos do dia vistos por ela, porque são diversas versões, né? E para que todo mundo saiba desta novidade que eu estou... Nada do que eu falo, Marconde, é só palavras, não são falácias. Eu tenho provas de tudo que eu falo, está no processo, de que essa testemunha afirma ter contado para a Suzana que viu o Wellington Galindo de Queiroz pegar a minha filha. No dia 16. No dia 16. Ele vai ele relata que ele vai até o mercado no dia 16, e ele relata, ele fala, Suzana, essa menina que estão procurando, eu vi um homem branco pegá-la, jogá-la dentro de um carro prata e saiu para lá. Ele relata para ela por quê. Eu fico me questionando por quê que Suzana, em nenhum momento, falou para as pessoas que este vizinho que viu a minha filha sendo sequestrada foi até ela e falou com ela que viu a Lara ser pega. E dias após, dia 17, dia 18, dia 19, Suzana continuou dando entrevista e afirmando: a menina entrou, comprou isso, comprou aquilo, saiu, viu ela virar a esquina. Ou seja, as imagens mostram outra realidade para os nossos olhos. Entendeu? Ana, que admiração. Imagine. Que admiração. Gostaria de ter um décimo, um centésimo da sua garra. Principalmente, acho que um milésimo de amor ao próximo. Quem dera um décimo do mundo fosse igual a você. Imagine. Você é uma mulher com M maiúsculo. Você é uma mulher que não deveria nunca passar por isso. Mas se Deus escolheu você passar por isso, Ele sabe da sua garra e da sua... Ele sabe que você não Sim. vai se abater. Você, através de você, muitas outras mães vão ganhar força. Eu creio. Então, eu creio. Queria te agradecer pela pessoa que você é. Pedir. Continue assim. Mulher que você é. Com relação ao Wellington Galindo, a gente vai encontrá-lo, a gente vai ter justiça. E, principalmente, continua fazendo esse trabalho que você está fazendo. É muito necessário. Porque a Lara vive em você e vive nas suas ações. Tá? Sim, Marconde, a minha gratidão, não, nem mereço todas essas palavras, mas muito obrigada. Você merece todas essas palavras e muito mais.
Imagine, hoje eu faço questão de falar para as pessoas, porque no início as pessoas tinham conhecimento de um caso, de um crime bárbaro, conheciam a história do crime da minha filha e eu criei um Instagram lá. Se você puder depois até deixar anotado para as pessoas continuarem me ajudar a seguir lá, para continuarem me ajudar compartilhando os vídeos, porque para mim é muito importante, tanto pela divulgação das fotos e vídeos de Wellington Galinho de Queiroz, para que ele seja denunciado, e também, como mãe, é muito importante para mim. Hoje mesmo, coloquei um vídeo, entre aspas, eu falo novo, porque eu tenho bastante arquivos com a minha filha, né, de família, e eu fico muito feliz que as pessoas saibam o tanto que a minha filha foi e é amada, e hoje eu quero continuar, e vou continuar essa luta para que a voz dela não seja calada. A filha que eu criei, a filha que eu instruí, ela não gostaria jamais de me ver desistir, principalmente por as outras crianças que estão aqui, e o que eu puder estar fazendo, sou limitada, tenho planos para o ano que vem de estudar, para que as coisas possam fluir, e quero mandar um recado para as mães, para os pais, que cada dia mais procura ter conhecimento das coisas, porque o conhecimento ele abre as janelas e as portas das nossas vidas. Procurem ter cada dia mais amor e empatia pelo teu próximo, porque para aquele que não sabe o que é empatia, é se colocar no lugar do outro. Então, não queiram nunca, eu não quero nunca que nenhuma outra mãe, nenhuma outra família tenham que estar, infelizmente, no meu local, aqui no meu lugar, de uma mãe de vítima, mas quando você se deparar com alguém que está nessa situação, estenda as suas mãos, fale uma palavra amiga. Se você não tem uma palavra amiga também para falar, não fale nada, para que a gente possa, olha, eu não posso mudar o mundo sozinha, mas eu posso, junto com você, Marconde, com outras pessoas do bem, nós podemos fazer a corrente do bem crescer, porque eu costumo dizer que o bem, ele é muito maior do que o mal. O problema do mal, Marconde, é que ele é pouco, ele é pequeno, só que ele tem um efeito devastador sobre as pessoas. Infelizmente, uma pessoa mal, uma pessoa ruim, ela consegue destruir uma família inteira, inteira. E uma família inteira, muitas das vezes, não consegue reestruturar uma pessoa só dentro da sua família. Então, a luta continua, a hashtag Justiça por Lara Maria. Quero agradecer a todos que nesses 8 meses têm me acompanhado, têm me ajudado, me amparado. Quero te agradecer, em primeiro lugar, pelo profissionalismo e também pelo lado humano, como pessoa, como cidadão de bem, que você tem demonstrado o seu apoio, não somente ao caso da minha filha, como outros diversos casos aí, acompanhado de amor, de respeito, porque isso é muito importante para que a gente... pessoas me ligando. Parou um pouquinho o seu som. Um amparo maior, né, assim, mais amplo, é muito essencial o trabalho, o profissionalismo de um jornalista, independente da sua emissora, do seu canal. Esse trabalho é um trabalho de excelência, na qual é de extrema importância para a sociedade. Se, quando aconteceu o crime com a minha filha, se não fosse o trabalho dos jornalistas, das reportagens, eu acredito que nem o corpo da minha filha eu poderia ter encontrado. Então, para que as pessoas saibam, é um interesse, um desejo do meu coração. A partir do ano que vem, se todas as coisas se firmarem mais, eu conseguir a cabeça voltar mais, eu gostaria de estudar jornalismo investigativo, porque é algo que me ajudou a transformar a minha vida, e ele abre portas para você, que é um profissional da área, você sabe, a gente acaba pegando um amor pelas pessoas e pela profissão. Então, a minha gratidão a todos vocês, a você, Marconde, que as portas aí estão sempre abertas. E a sua casa? E quando tiver qualquer novidade que eu puder estar passando, vou fazer questão de estar passando para vocês. Eu falo para as pessoas, gente, me seguem lá no Instagram, se inscrevam no canal do YouTube, por gentileza, para me ajudar. Esse canal foi feito não somente, o canal do YouTube, não somente para falar
do caso da Lara, mas para dar um espaço, Marconi, para essas novas mães que, infelizmente, estão chegando no momento de dor, aonde elas não conseguem ter voz. Ali, vou começar a colocar mais vídeos, mostrar mais as histórias das mamães, dos filhos, que os nossos filhos, eles têm, sim, uma linda história de vida, e as pessoas precisam ter esse conhecimento. A minha gratidão a todos, e o meu apelo continua. Gente, denunciem o Wellington Galindo de Queiroz. Nós podemos salvar vidas. Quando este homem for preso, eu vou poder deitar a minha cabeça no travesseiro e falar: ele não vai matar outra criança, ele não vai destruir outra família. Existe um monstro atrás desse sorriso que você está vendo nessa foto, é um sorrisinho, isso aí é um monstro, matou uma criança de 12 anos, sem dó e nem piedade, a marteladas. Gente, eu queria pedir para vocês, foquem muito nos olhos dele, no nariz dele. A pessoa pode mudar o cabelo, a barba, a roupa, mas ele não consegue mudar os seus olhos, a sua orelha, presta bem atenção. Ai, mas eu vi, Luana, eu vi o Wellington Galindo de Queiroz ali passando ali na rua, mas eu tô com medo. Faça uma denúncia anônima, liga anônimo, vou passar o número do telefone depois aqui para vocês entrarem em contato. E eu peço para vocês, cabe a mim, cabe a você, que nenhuma outra criança precise ir para debaixo da terra, naquele caixão lacrado, como a Lara foi, através de um assassino chamado Wellington Galindo de Queiroz. Vamos juntos, que eu conto, Marcondes, com a ajuda de todos que mandam mensagem de apoio, que fazem uma oração. Vamos juntos fazer justiça por Lara Maria. Isso. Luana, abraçada. Tá? E, meu, muito obrigado por você dividir a história e acreditar na gente aqui. Muito obrigado mesmo. Sim. Tá? Minha gratidão a todos e, para finalizar, mandando um abraço para todos do meu grupo Nave, a minha querida beijo para presidente Lucilene, Cleiton Sá, Ricardo Rezende, Edna, Marta, Thelma, Angelita, nós somos uma família que tem se apoiado um no outro e seguindo, né, nessa luta aí. Minha gratidão a todos. Obrigado. Tendo novidade. Obrigada. A gente vai se falando, né? Porque Sim. a gente adquirir um carinho pelo outro que vai fora das telas. Eu não preciso nem falar isso, você sabe. Sim, com certeza, Marconi, com certeza. Minha gratidão por toda a preocupação e o zelo, muitas das vezes, em só mandar uma mensagem para perguntar se está tudo bem, se está conseguindo seguir. Isso é muito importante para uma pessoa se ressocializar, né? Porque até mesmo uma mãe de vítima, uma irmã de vítima, um pai de vítima, ele começa a viver condicionado a uma sociedade como se ele nunca tivesse existido. Começa tudo de novo e, diante de toda essa tragédia, de toda essa dor, a parte boa do novo da minha história de vida é você como um cidadão maravilhoso, é o Grupo Nave, é outras pessoas que têm me amparado, que mesmo na dor, Deus tem me abençoado com pessoas maravilhosas como vocês. Só gratidão. Obrigado, Luana. Obrigado mesmo. Fica com Deus. Dá um abraço no seu Amém. marido. Um beijo nas suas filhas. Continua com essa garra e com esse olhar de luta, de leoa que você tem. Os Amém. seus sonhos, apesar de alguns rompidos, um dos principais da Lara, ainda se realize. Que você seja uma jornalista que consiga dividir matérias com você, falando de casos, trazendo justiça para outras pessoas. Bom? Amém. Que seja feita a vontade de Deus. Fica com Deus. Amém. Salvando. Tchau. E é isso, gente. Atualizações do caso Lara. Não temos muito o que falar. Ana, uma guerreira. Uma mulher que transformou a dor em luta. Podemos falar. Eu só admiro. Com isso. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até amanhã. Ah, já ia me esquecendo. Se o mal vencer, só basta o bom ficar quieto.
Então, se você sabe, se você viu o Wellington Galindo, denuncie. Faça o seu papel. Até amanhã.